Quero convidar você nessa noite a falar para quem está do seu lado. Diga assim: continuar. Não, está fraco. Fala: continuar ou voltar atrás. Qual é a sua decisão? Diga mais uma vez. Fala assim: olha, continuar ou voltar atrás. Qual é a sua escolha nessa noite? Para essa palavra, para responder essa palavra, eu quero convidar você a abrir o Evangelho de João, segundo João. O Evangelho de João, capítulo 6, verso 60. João, capítulo 6, verso 60, diz assim, preste bem atenção nessa palavra, para que você possa entender o que o Senhor quer falar para a sua vida nessa noite. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne nada tem de aproveito. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém? Mas, versículo 64, há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não for lhe concedido. Desde então, o que aconteceu? Muitos dos seus discípulos tornaram para e já não andavam mais com ele. Versículo 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pai, nessa noite consagramos o nosso coração a essa palavra, que o Senhor nos guie segundo a tua vontade, que seja como uma espada de 2 gumes, que penetre, que corte tudo aquilo que não é seu, e que possa sair também abrindo caminho para a novidade do teu reino, que cada vida, cada coração venha receber o toque da tua palavra e da tua verdade, que tua verdade venha transformar nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém. É incrível nós pensarmos, concebermos a ideia de alguém andar com Jesus, ver o que Jesus estava fazendo, ver como Deus agia através do seu Filho e ainda assim escolher não andar mais com ele. Talvez seja mais fácil a gente conceber a ideia de alguém vir à igreja, caminhar no meio da congregação, participar de alguns cultos e por algum motivo se entristecer consigo, com alguma coisa e dizer assim: isso não é para mim, e virar as costas. Agora, pensar em alguém que um dia viu Jesus face a face, tocou em Jesus, ouviu seus ensinamentos, estava presenciando os milagres que Jesus estava fazendo e ainda assim virar as costas para ele. O que poderia fazer um homem, o que poderia fazer uma mulher, vendo o próprio Jesus e aquilo que ele estava operando, virar as costas para o Filho de Deus? A palavra vai revelar em João capítulo 6 que existem estações na nossa vida que precisam ser avançadas, superadas. Jesus estava levando esse grupo de seguidores a experimentar um momento chave em suas vidas. Todos nós temos experimentado na nossa vida uma coisa parecida com esse evento, quanto a o que ocorreu nessa história.
O que nós percebemos é que há um momento que nós vamos precisar decidir continuar ou voltar atrás. Talvez um curso que começamos, estamos fazendo um curso de capacitação em alguma área, e então a gente vai fazendo, daqui a pouco a gente pensa, será que vale a pena continuar esse curso? Será que vale a pena continuar pegando esse trânsito? Será que vale a pena continuar pagando mensalmente esse curso? Vai valer a pena? Talvez você também possa pensar a respeito de um relacionamento, um namoro. Você está avaliando os conflitos e o que está rolando dentro do teu namoro, no teu relacionamento, e talvez você também esteja hoje se perguntando, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena fazer esse investimento na minha vida sentimental? Talvez até mesmo uma escolha financeira, será que vale a pena investir nisso? Será que eu continuo gastando o meu recurso nisso? Todos esses eventos revelam que nós todos os dias podemos nos colocar na posição de decidir continuar ou voltar atrás. E na nossa vida espiritual não é diferente. Na nossa caminhada de fé, nós precisamos em alguns momentos tomar a decisão de continuar ou voltar atrás. E é exatamente o que João 6, a partir do versículo 60, narra para todos nós. Jesus está falando com seus próprios discípulos, seguidores, e o discurso, como você leu comigo, eu quero que você leia novamente comigo, versículo 60. Muitos, pois, de seus discípulos, amados, não estava dizendo muitos da multidão, porque quem é multidão não tem compromisso com Deus. Multidão está ali por causa do pão e do circo. Mas a Bíblia vai ser clara, ela não está chamando a multidão, ela está dizendo os discípulos. Ou seja, aqueles que estavam perto de Jesus estavam gastando tempo com Jesus. E eles estavam dizendo o seguinte, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Será que se o Senhor me ama tanto, Ele iria, talvez, eu vou usar uma expressão melhor, Ele iria me apertar tanto? Que evangelho, que boas notícias do reino de Deus são essas que me apertam, me deixam numa sensação de confronto? Que coisa desagradável. Se é uma boa notícia, porque para mim, quando eu engulo esse alimento que é a palavra, me dá uma sensação de algo amargo, algo azedo, não cai bem. O próprio Jesus mostra que a verdade em algum momento pode ser desagradável na nossa vida, e é uma evidência clara, que se a verdade pode se tornar amarga, talvez estejamos vivendo algum nível de mentira. Nós vamos precisar nessa noite, eu quero te encorajar a tomar uma decisão pela tua fé, pelo teu relacionamento em Deus. O que o Senhor Jesus estava levando esses discípulos a experimentar, fala comigo assim, uma mudança de nível. Você que está acordado e não dormindo, diga assim, uma mudança de nível. Você precisa hoje entender alguns aspectos e talvez aplicando sua própria vida. Não importa o quanto eu amo o meu filho e a minha filha, o quanto eu entendo que crescer em alguns momentos pode parecer difícil para minha filha e para o meu filho. Eu entendo isso, e quem é pai e mãe sabe também bem disso. Porém, em alguns momentos a gente vai precisar forçar o nosso filho e a nossa filha a crescerem, não é verdade? Eles podem até mesmo chorarem e falarem, olha, chega, olha, não está legal desse jeito, olha, isso daí não me impressiona tanto. Porém, quem se coloca na posição hoje, na responsabilidade por alguém, sabe que nós vamos ter que em algum momento assumir esse papel de vilão na vida dos nossos filhos e falar, você precisa voar, você precisa crescer. E na vida de uma criança, isso pode ser interpretado de uma outra forma. Por que você está implicando comigo? Por que você está sendo tão duro comigo? Isso não é amor, isso é implicância. Por que você quer dessa forma? Você não me ama mais? E nós temos o trabalho de ter que explicar para os nossos filhos, não é isso, é que o papai, é que a mamãe quer que você cresça. E na nossa fé em Deus é a mesma coisa.
Deus nos ama tanto que Ele quer nos colocar em um novo nível de fé. E para isso nós seremos experimentados. Fala-se comigo, experimentados. Agora nós precisamos ter algo bem claro nessa passagem. Nós aprendemos algumas coisas, que toda mudança para o crescimento vai nos confrontar. Confrontar para quê? Leia comigo, como você leu, comigo no versículo 60. Eles estavam dizendo que dura mensagem, e no fim nós vimos que muitos dos discípulos de Jesus o abandonaram. Não suportaram ter que crescer. Não suportaram ter que ir para um novo nível. Estava muito bom. Agora, o que a mudança confronta? O que uma mudança em Deus, pelo meu Espírito, pelo Espírito de Deus, nem por força, nem por violência, o Senhor quer fazer você crescer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem recebe, diga amém. Amém. Crescer vai me confrontar em quê, pastor? Na minha realidade. Preste atenção, como você está hoje. Você vai sentir o impacto dessa mudança, na medida de como você está hoje. Pastor, o que o senhor quer dizer com como eu estou hoje? Talvez como você pensa hoje. Que tipo de pensamento você carrega a respeito de você, a respeito da família que você tem, a respeito do seu futuro, a respeito da sua jornada com Deus? Como você está interpretando a sua vida? Se você em algum momento, e Deus, como Deus soberano, em sua palavra diz que Ele conhece todas as coisas, e Ele sonda e esquadrinha os corações, Ele sabe exatamente que se você está equivocado em alguma observação, alguma análise da sua vida, Ele por amor vai te confrontar a mudar isso. Opa, você está pensando errado, meu filho. Não é dessa forma. Confrontar a mudança para um novo nível em Deus vai confrontar talvez também o meu modo de vida. Jesus estava sendo claro para esses discípulos: se vocês andarem comigo, tem uma cruz reservada para cada um de vocês. Há um tempo que vocês vão ter que renunciar por amor a mim. Eu tenho uma outra notícia: eles vão te odiar. Eles não estão preocupados em crescimento espiritual, eles querem, essa geração quer o bel prazer dos seus pecados e suas vontades, e se você se colocar contra isso, eles vão te perseguir. Então, viver uma fé andando com Jesus, nós vamos precisar tomar uma escolha nessa noite, nesse domingo. Eu te trouxe essa palavra, estou te trazendo essa palavra, porque como o Senhor Jesus disse, ninguém se apresenta diante do Senhor, versículo 65, se o Pai não te trouxer, se o Pai não lhe for concedida a sua vinda. Ou seja, a boa notícia hoje é que você não veio por um convite humano, o Senhor Jesus te trouxe à casa do Senhor nessa noite. E por que Ele te trouxe aqui? Para fazer você continuar. Quantos querem continuar? O que é o modo de vida, pastor? Os seus hábitos, aquilo que hoje se tornou comum para você fazer. Como você fala, como você pensa, o que é prioridade, o que é a sua agenda, como você organiza o teu dia, quem é importante para você e quem não é importante para você. Se de alguma forma hoje você está sendo levado a um lugar onde você diz que o ama, diz que quer andar com Ele, que quer conhecê-lo, que quer experimentar o seu amor, mas o seu modo de vida é contrário ao seu discurso, o Senhor está te trazendo hoje para uma mudança. Eu posso ouvir um amém? Toda mudança também confronta a sua zona de conforto. Você está muito confortável no lugar que você está, porque no lugar onde você está sob o seu próprio controle, você edita as regras. Eu percebo que muitos dizem assim: olha pastor, eu gosto de vir à igreja, mas olha, eu só venho no domingo, hein? Pastor, eu gosto disso aqui, mas olha, isso aqui eu só faço isso aqui, hein? Não, eu gosto de participar, eu vou até o pequeno grupo e participo, mas olha, não me peça nada disso aqui não, porque, sabe, eu ainda não, e isso e aquilo, e a gente vai percebendo o seguinte: eu quero andar com Deus, mas é do meu jeito que eu vou andar com Deus. É por isso que os discípulos foram embora, porque Jesus começou a dizer o seguinte: deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês estão vendo coisas maravilhosas acontecendo, amém? E os discípulos estavam falando amém, mas eu quero dizer uma coisa: eu sou o Senhor. Então vai ter uma hora que eu vou dizer para vocês irem para um lugar e vocês vão ter que ir.
Contra a vontade de vocês eu vou dizer pare, e vocês vão precisar parar. Contra a vontade do coração de vocês eu vou ter que dizer não. E aí os discípulos começaram a falar: que duro discurso, para que fazer isso? Olha que loucura, estava crescendo o número. Se Jesus estivesse plantando uma igreja, é como se a igreja começasse a esvaziar. É uma péssima estratégia começar a pregar uma mensagem que afaste as pessoas de Deus. É ou não é? Isso me conforta, porque se o próprio Jesus teve que tomar essa posição, nós não seremos diferentes. Nós não vamos negociar o evangelho para maciar o ego de quem não quer relacionamento profundo com Deus. Quem quer relacionamento com Jesus, diga amém. Toda mudança para o meu crescimento vai confrontar as minhas falhas. Agora, eu não estou falando dos teus pecados corriqueiros, porque todos nós somos pecadores. Eu estou dizendo aquilo que você guarda lá dentro, as 7 chaves que só você sabe. Você quer viver um relacionamento com Jesus e Ele está dizendo: olha, eu quero limpar você. Eu quero te tornar livre desse vício secreto que te afasta da minha presença, que te torna impuro, que te faz pensar em não me seguir mais, que te faz pensar que você não é merecedor. Eu quero te libertar. Então esse pecado que te consome, esse pecado que te entristece, esse pecado que o próprio Satanás usa como argumento para te afastar de Deus, é esse pecado que o Senhor quer arrancar de você para te dizer: vem bendito de meu Pai. Então nessa noite eu desejo para você, e eu também desejo para mim, uma noite de libertação de todas as cadeias da nossa vida. E como eu disse, obviamente, toda mudança vai confrontar o nível que eu estou. Tem gente muito confortável naquilo que permanece, mas também tem coisas na nossa vida que nós precisamos abandonar. Presta atenção, eu falei de pecado, fala comigo, pecado. Mas fala comigo assim também, comportamento. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora o quê? Agora que eu sou homem, falo como homem. Então o que a palavra do Senhor está nos ensinando? Que existe um estágio onde a sua infantilidade é compreendida, a sua imaturidade é relevada, que a gente entende o teu piti, que a gente entende a tua birra, que a gente entende a tua oscilação, a gente entende porque és menino, és uma menina, mas e agora que você já é uma mulher, e agora que você já é um homem desse tamanho, vai continuar agindo como menino? Em fingir que não entende o compromisso que você precisa com Deus? Em acreditar que o Senhor vai relevar a tua meninice, sendo que você já é homem? Sabe por quê? Porque olha só, eu não posso dizer para quem está acima de mim que eu ainda sou um menino, e ainda assim requerer de quem está acima de mim a liberdade para carregar certas responsabilidades de adulto. Não faz sentido. Imagina eu com 18 anos pedindo para pegar o carro do meu pai, mas eu ainda não tenho nem a maturidade de arrumar a minha própria cama. Não faz sentido eu dizer que quero desfrutar de prazeres de um adulto, mas não quero carregar o compromisso de ser alguém maduro na fé. Fala comigo assim, fala para quem está do seu lado: as consequências do seu crescimento amadurecem você para um nível de responsabilidade. Agora, dentro disso tudo que nós falamos, nós vimos, independente de tudo, serviu para você ou não, eu não sei. Mas o que a Bíblia vai mostrar é que o próprio Jesus usou uma pregação que não foi muito bem sucedida, se podemos dizer assim. Se o nosso aspecto é casa cheia, Jesus não foi feliz nesse argumento. Mas na verdade, o que Jesus estava fazendo era operando uma peneira no meio do povo, e separando o joio do trigo, separando bodes e ovelhas, separando quem quer e quem não quer. E é por isso que nós percebemos que, apesar de ver Jesus, amados, eu queria ter tido o privilégio de tocar em Jesus, de ter visto Jesus.
É compreensível, às vezes, a gente oscilar na nossa fé, porque nós acreditamos e vemos por fé. Nós não vimos Jesus face a face, nem tocamos nele. Agora, aqueles que sentaram à mesa com Jesus, largarem Jesus, nós não conseguimos entender, mas a Bíblia vai mostrar o que realmente aconteceu. Como alguém pode virar as costas, voltar atrás, para um convite a continuar crescendo na fé? Só desiste de seguir a Jesus quem espera sempre ouvir um discurso agradável da palavra de Deus. Amado, se você se arruma no domingo, bota a sua melhor roupa para vir à igreja e ouvir uma pregação que vai falar que você é a última Coca-Cola do deserto, e só ser alimentado por aquilo que você acredita que há de bom em você, quando nós lemos um pouco, não é muito a Bíblia, nós vamos perceber que da nossa carne, como acabamos de ler, não há nada de proveito. Jesus está dizendo o seguinte, versículo 63, leia comigo: o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. Jesus estava falando o seguinte: sabe por que a carne de vocês está sacudida? Primeiro, porque ela não serve para nada. E segundo, o único objetivo da carne é se opor ao Espírito. E como eu comecei a falar vida no Espírito, vocês estão se escandalizando. Então presta atenção, Jesus estava dizendo o seguinte: todas as vezes que a palavra do Senhor é liberada para gerar vida no Espírito, quem está na carne se opõe à palavra, porque não compreende no Espírito a palavra. E como a carne não tem interesse no Espírito, logo quem está na carne rejeita a palavra do Espírito. Então fala para quem está do seu lado: se você não andar no Espírito, você não poderá ver Jesus. Jesus falou claramente: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E por que falou isso? Os judeus se levantaram contra Jesus. Quem esse homem pensa que é? Que blasfêmia contra o Deus Todo-Poderoso. Jesus passou a fazer afirmações que entravam em discordância com o padrão de fé daqueles homens. Hoje, Jesus está te dizendo: você quer continuar? Você quer avançar? Ou você quer andar e olhar atrás? Qual é a tua escolha nessa noite? Ah, pastor, eu quero continuar avançando. Então se prepare, porque nem sempre você vai ouvir o que você quer. Você talvez vai sempre ter que ouvir o que você precisa para crescer. Você percebe que algumas pessoas amam até o momento que Jesus, preste atenção, requer um compromisso. O discurso de Jesus é maravilhoso, até o momento que ele diz: e agora? Eu posso contar contigo? O discurso é maravilhoso: eu vou te abençoar, aleluia! Eu vou te libertar, oh glória a Deus! Eu vou responder aquela tua oração, oh Deus Todo-Poderoso, eu vou fazer cair maná, palavra, alimento do céu, aleluia! Eu posso contar com você? Opa, peraí, que história é essa? Jesus estava sendo claro: vocês serão levados a um nível em que vocês vão precisar fazer e ser coisas que ainda não foram e ainda não fizeram, mas serão e farão, porque amam a minha vontade. Vão se tornar e vão realizar porque creem na minha palavra. Então não é aquilo que eu quero me tornar, é o que Jesus quer fazer na minha vida que realmente importa. Deixa eu calibrar a tua oração nessa noite. A sua oração nessa noite deveria ser: Senhor, o que queres de mim? Deixa eu alinhar o teu coração hoje ao coração de Deus. A tua oração deveria ser: Senhor, o que há dentro de mim que ainda precisa cair, para que a tua presença encontre espaço dentro de mim, ao ponto de eu me tornar exatamente como o teu projeto inicial, quando o Senhor me construiu para essa terra.
Essa tem que ser a nossa oração, se a gente quer continuar. Então, dentro do relacionamento com Cristo, o Senhor tem te falado, seja batizado nas águas. Não, eu não preciso ser batizado. Vá ao encontro com Deus, porque você precisa ter um momento com o Senhor, aprender coisas e dedicar tempo. Tem coisa que acontece no encontro que eu não posso experimentar em casa? Claro que não. Deus pode te libertar, te curar em qualquer lugar, mas o encontro é mais do que um investimento para calibrar a tua prioridade, para você aprender a gastar tempo com o Senhor e ser obediente às instruções do Senhor. Então não é questão de que, eu tenho que ir para a igreja, o Senhor não me responde em casa. Não, a palavra do Senhor diz que nós não podemos ser desigrejados, nós temos que amar a congregação, temos que estar juntos. Por quê? Porque ferro afia ferro. Na comunidade eu cresço também. Eu aprendo com a dor do meu irmão, eu aprendo com a vitória do meu irmão, eu aprendo a respeitar, eu aprendo a crescer. Coisas que alguns resistem. Hoje o Senhor está dizendo o seguinte: abaixe um pouco a tua defesa e deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Então, só desistem de seguir a Cristo aqueles que esperam ouvir sempre um discurso agradável. Amados, não há nada mais triste para mim como pastor ter uma ovelha que só é ovelha de Jesus debaixo da nossa liderança, quando a gente fala para ela, sim, tá bom, ótimo, pode fazer, mas ela se torna uma ovelha um tanto questionadora, ela se revela, ela murmura, quando a gente diz, não é agora, não é o momento oportuno, espera, ore um pouco mais. E eu posso estar falando de algo fantasioso, eu lembro aqui agora, enquanto eu estou falando para você, os CPFs, as identidades, os endereços, as fotografias de muitas pessoas com potenciais enormes para o reino e que deixaram de viver algo grande no reino de Deus, de crescer, porque não se submeteram a serem direcionados na verdade. Eu quero te encorajar, escuta, se há algo que Deus está falando, que está descendo por você, dentro de você de forma amarga, pode ser que seja amargo o gosto, mas você precisa entender que a palavra do Senhor é saúde para os teus ossos, é saúde para a tua alma. Nós muitas das vezes bebemos remédios que são ruins, mas nós sabemos que são necessários para curar algo na nossa vida. A palavra também pode se tornar amarga por algum momento, mas o objetivo dela é gerar vida dentro de você. Só desiste de seguir a Cristo aqueles que se escandalizam com Ele. Agora, pastor, como eu posso me escandalizar de um Deus tão poderoso? Um Deus tão bom, quando você não lê a Bíblia? Se existe uma forma de você se escandalizar, é você não conhecer quem é Deus. Pastor, explica um pouco melhor. A igreja, a congregação tem uma mania muito feia. Sabe qual é a mania da congregação? Fantasiar um Jesus segundo a sua própria expectativa. Então eu começo a pensar assim: Jesus não julga ninguém, Jesus é paz e amor com todo mundo, Jesus jamais faria isso, Jesus jamais falaria aquilo. E aí quando a gente vê alguém falando, porque Jesus fala sobre isso, porque a palavra do Senhor diz isso, a gente se escandaliza e diz, não, Jesus jamais falaria isso, você está indo contra o Jesus que eu criei. E é por isso que você precisa vir à casa do Senhor, é por isso que você precisa voltar a ler as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque se você não conhecer pela palavra quem é Deus, alguém vai inventar algo de Deus para você. E sabe qual é o pior? Você pode acabar caindo numa cilada, por uma ilusão de acreditar em um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Então como é que eu posso me escandalizar nele? Quando ele me pedir, quando ele falar sobre coisas que ferem, escuta, que ferem a minha moralidade, o que eu acho certo,
Quando nós ouvimos sobre o inferno ser um lugar destinado àqueles que decidiram viver longe do centro da vontade de Deus, isso na cabeça de muitos é um problema. Tem gente que acredita que o inferno foi criado pelo diabo, que o diabo ficou sem casa, começou a procurar um terreno e começou a criar um terreno, construir um terreno, falar, agora aqui vai ser meu reino. Quem criou o espaço para o diabo foi Deus, para ele e para os anjos caídos. Isso choca a mente pensar que um dia nós nos apresentaremos. Hoje cantamos advogado fiel, mas nós não lembramos que no último dia o advogado se tornará juiz. Não entra na cabeça de alguns isso. A gente está vendo muito Alto da Compadecida. A gente acredita que tu fez tudo de errado, fala, não, mas vamos relevar, ele foi um bom menino, mas peraí, lembra, e aí vai vir uma outra intercessora, não, eu acho incrível no filme Alto da Compadecida, que Jesus é perverso e a mãe é uma maravilhosa, meu filho, você está interpretando errado, tá bom mamãe, e a gente acha aquilo um barato, heresia pura, uma construção social a respeito de um Jesus que não é da Bíblia. Então, amado, em nome de Jesus, essa palavra desse domingo é para te encorajar. Você precisa ler a Bíblia, para que ninguém te confronte com uma mentira numa capa de verdade e te faça sair do caminho que é o caminho do Senhor Jesus na sua vida. Você quer continuar? Quem quer aqui continuar? Então você precisa estar aberto a ler e a conhecer um Deus que pode confrontar o que você pensa a respeito dele. Você entende isso? Quantas vezes na nossa vida a gente acredita que estamos fazendo tudo certo, que estamos com todas as brechas da nossa vida fechadas, e ainda assim o Senhor permite nós sermos tocados, afligidos, perseguidos, e às vezes a gente não entende, a gente olha e fala, tem alguma coisa errada. Alguém já passou por essa experiência aqui? São poucos, eu já passei várias vezes essa experiência. A gente passa por algumas tempestades, a gente fala, Senhor, mas eu não tenho feito isso. Senhor, eu não cometi esse pecado, por que que nós condicionamos dizendo, Senhor, eu só posso passar por dias ruins se eu for desobediente, se eu for fiel, não tem como dar ruim. Quem nos ensinou isso é anátema, é maldição, porque a própria Bíblia vai contar a história de Jó, o homem justo, o homem fiel, o homem íntegro, e a justiça e a integridade e a obediência de Jó não o livrou de dias difíceis. Mas nos dias difíceis, o Senhor não abandonou Jó. E tudo que foi perdido em Jó naquele dia, naquele período, foi restituído mais e muito mais do que Jó já tinha. Então até mesmo em dias difíceis o Senhor não nos abandona, e Ele nos restitui 7 vezes mais do que aquilo que perdemos. Então nessa noite eu quero te encorajar, se você não quer, pare de se escandalizar, porque se você se escandalizar na ideia de um Deus que não é o Deus da Bíblia, você vai voltar atrás. Se você tiver sempre à disposição de ouvir só coisas agradáveis do seu pastor, você não vai ficar aqui na Maranata Church. Tem alguns gabinetes que eu já sinto logo na conversa, que eu já sei pelo tom que a decisão já foi tomada. Só pela postura, só pela conversa, a gente já sabe que a pessoa... Por quê? Porque tem horas que tudo se parece ótimo, até o momento que eu sou confrontado, até o momento que algumas coisas que precisam morrer em mim, eu quero manter de pé. Nós precisamos dar lugar a Jesus, nós precisamos confessar de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, e que Ele sim vai confrontar aquilo que eu imagino ser, porque eu posso até imaginar algo ser, mas Ele é.
Fala comigo bem forte. Jesus é. Fala comigo, o Senhor é. Você entende isso? Então dê um forte aplauso ao Senhor se você crê nisso. Versículo 67, acompanhe comigo. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Ou seja, vocês também não vão embora? Preste atenção. Quando Jesus revela quem Ele é, às vezes a maioria vai embora, fica pouca gente. Então geralmente essa matemática não é uma matemática muito boa. E por que eu estou falando isso? Porque talvez em alguns momentos só você vai permanecer. Ele vai dizer assim para os 12: e vocês não vão embora? Vocês não vão fazer a mesma coisa que a maioria está fazendo? Mas Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde nós iremos? Voltar atrás? Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero encorajar você a ter o coração como o de Pedro. Senhor, eu não sei para onde que a gente está indo. Eu só tenho que ir com o Senhor. Eu não posso mais abandonar o Senhor. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer com a minha vida, mas eu não quero mais retê-la e tê-la de volta para mim. Eu prefiro confiar no teu projeto de vida do que o meu projeto de vida. Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu sei como foi até o dia de hoje. E sei que enquanto eu sou dono do meu próprio destino, nem sempre as coisas acontecem do melhor jeito. Nessa noite, eu quero confiar. Nessa noite, eu quero me entregar. Nessa noite, eu quero continuar. Eu quero continuar. Eu quero abandonar tudo aquilo que me afasta de Ti. Amados, quero terminar essa palavra dizendo: quando você decide crescer, a tua realidade vai mudar. E talvez para um momento e para um território, para uma nova realidade que você nunca experimentou. Tem tanta gente, eu estou aqui de cima vendo tantas pessoas, conhecendo a história de muitas delas. E eu sei quantos talentos e dons estão sendo enterrados aqui. Porque quando tem a oportunidade de crescer, sabotam o próprio crescimento. Boicotam o próprio crescimento. A gente dá um incentivo, vamos fazer, vamos construir, e no primeiro momento é glória a Deus, mas logo depois abandonam, viram as costas, esfriam, voltam para a velha natureza. Sabe por quê? Sabe por que voltam para um ninho? Porque ainda não aprenderam a ter fé e a confiar no projeto de Deus.